O Estádio Santiago Bernabéu está pronto para o primeiro jogo da Liga dos Campeões nesse ano de 2026. Teremos nessa terça-feira Real Madrid e Mônaco por aqui. Vamos começar com o Real Madrid porque a situação da equipe melhorou depois do último jogo. Uma vitória, o segundo jogo de Arbeloa no comando da equipe, uma vitória aqui no Bernabéu. Porém, um momento de tensão em relação às vaias que os jogadores do Real Madrid escutaram no jogo por aqui. E esse foi o grande tema das entrevistas coletivas, as vaias, principalmente para Vinícius Júnior, que acabou sendo o jogador mais vaiado pelo torcedor na última partida. Na entrevista coletiva, a gente escutou o Arbeloa, técnico do Real Madrid, e também Kylian Mbappé, que foi o jogador que conversou com a imprensa na prévia desse jogo, ambos defendendo muito Vinícius Júnior. Primeiro, Kylian Mbappé dizendo que, se o torcedor optar por vaiar, que tem que vaiar todo o time e não exclusivamente um jogador, porque se o momento é ruim para todo mundo. O Mbappé saiu em defesa do Vinícius Júnior em relação às imagens que foram vistas do Vini cabisbaixo, ainda antes de sair no túnel de vestiários, o Mbappé apoiando o Vinícius. Ele disse que o Vinícius é um ser humano e que não tem como não afetar por essas coisas. Falou bastante também sobre a saída do Xabi Alonso, disse que óbvio que aconteceram coisas, mas que a decisão do clube, que ele gosta muito do Xabi Alonso, e que foi uma decisão do clube e que ele apoia o Arbeloa, que vai fazer o seu primeiro jogo como treinador na Liga dos Campeões nessa terça-feira contra o Mônaco. Enfim, o Mbappé se expressando muito bem, saindo em defesa dos seus companheiros e se posicionando em praticamente todos os temas na entrevista coletiva. Um Kylian Mbappé que vai estar à disposição desse jogo, ele que se recuperou dos problemas no joelho, voltou a jogar no último fim de semana e disse que está tudo ok para continuar aí essa sequência nesse momento que o time precisa, evidentemente, dos seus jogadores. Arbeloa também falou na entrevista coletiva, de novo saiu em defesa do Vinícius Júnior, disse que o time precisa jogar mais para ele, precisa encontrar mais o Vinícius, que ele sabe que só encontrando a melhor versão do Vinícius é que o Real Madrid vai ter possibilidade de conquistar títulos, que sabe o quanto ele já foi decisivo. Saiu em defesa também do presidente Florentino Pérez, um Arbeloa que vai fazer a sua estreia como técnico na Liga dos Campeões, depois de ter começado sua trajetória no Real Madrid, um momento bem conturbado. Começa com a eliminação do time na Copa do Rei, mas consegue no último fim de semana uma vitória importante, uma vitória que, com a derrota do Barcelona no Campeonato Espanhol, deixa o Real Madrid apenas um ponto do Barça em La Liga, e na Liga dos Campeões o time depende somente dele próprio para conseguir estar entre os 8 e evitar os playoffs da Liga dos Campeões. Vencendo o Mônaco e vencendo o Benfica, praticamente o Real Madrid estaria garantido entre os 8. Um Arbeloa que se mostrou muito positivo e que pediu o apoio do torcedor para essa partida. Vamos ver como é que o Bernabéu vai reagir depois do último fim de semana, como é que vai ser a relação em relação a vaias, especificamente com o Vinícius, que a gente vai estar mais atento. No treino que a gente conseguiu ver, foi um Vinícius muito feliz, brincando muito com os demais jogadores, naquele espírito que a gente está acostumado a ver. Vamos ver como é que vai ser o jogo. O Vini, que ainda não marcou na Liga dos Campeões com o Real Madrid, mas que é o líder de assistências da equipe. O Mbappé, que é o artilheiro do time da temporada, inclusive é o artilheiro da Liga dos Campeões com 9 gols. O Mbappé que vai reencontrar a sua ex-equipe, o Mônaco, que não chega em um bom momento. O Mônaco tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos do campeonato francês. Até altera vitórias com derrotas quando a gente for olhar toda a sequência de jogo, porque tem muito jogo de Copa. Mas a verdade é que dentro do campeonato francês, onde enfrenta os principais rivais, a situação do Mônaco não é boa. Trocou de treinador lá no começo da temporada. O novo técnico que assumiu em outubro não está dando conseguindo uma sequência aí de vitórias continuadas, né? Principalmente dentro do campeonato francês. É verdade que na Liga dos Campeões os números até não são ruins. Na Champions são 2 vitórias e 2 empates desde que o novo técnico belga assumiu o comando da equipe, mas o Mônaco com muita dificuldade de conseguir se defender. Nesses 8 jogos do campeonato francês que o Mônaco só vence um, são 17 gols sofridos e apenas 5 gols marcados. Um time que tem dificuldade de produzir ofensivamente, que acaba tendo Ansu Fati, um dos jogadores que consegue encontrar o gol, mas que tem jogadores com capacidade para dificultar a vida de qualquer rival. E aí eu falo, claro, dos brasileiros que a gente vai estar de olho, Caio Henrique e Wanderson, 2 jogadores do Mônaco, que ainda tem muitas possibilidades de estar aí na Copa do Mundo. O Ancelotti, que deve estar aqui no Bernabéu para acompanhar a partida nessa terça-feira, vai estar de olho em todos eles. Então, muito provavelmente vamos ver os jogadores brasileiros, tanto do Mônaco como do Real Madrid, tentando entregar, porque o técnico da seleção deve estar na arquibancada nesse jogo aqui no Estádio Santiago Bernabéu.
Do lado do Real Madrid, na Liga dos Campeões, a campanha do time ela é positiva, perdeu 2 jogos contra os times grandes, né, contra Liverpool, e vem da última derrota na última rodada do ano aqui no Bernabéu contra o Manchester City. Precisa se recuperar, porque se quiser estar entre os 8, evitar o play-off, o Real Madrid precisa somar. E aí entra em campo o que a gente vai ter no time do Real Madrid para esse jogo. Tem sido meio que uma incógnita. A gente tem algumas certezas, o Arbeloa cravou que o Vinícius Júnior vai jogar, vai disputar os 90 minutos sempre que ele tiver à disposição, assim como tem feito Kylian Mbappé e Jude Bellingham, que foi outro jogador que escutou vaias aqui no Bernabéu no fim de semana e que foi defendido tanto pelo Kylian Mbappé como pelo Arbeloa na prévia da partida. Um Real Madrid que deve ter Courtois no gol. Lateral direita, vamos ver como é que tá o Carvajal, que tem treinado com o time, tem até jogado um pouco, mas se não tiver ninguém por ali, talvez o Arbeloa opte por continuar com o Fede Valverde ali naquele lado do campo. Na linha defensiva, Raul Asensio, vamos ver como é que tá o Hausen, que também foi vaiado no último jogo, saiu até cabisbaixo, vamos ver como é que psicologicamente está o jogador espanhol. Na outra ponta, né? Aí tem sempre aquela possibilidade de botar Tchouaméni como zagueiro, de botar Carreiras como zagueiro. Vai ter que adaptar porque o Rüdiger ainda está fora por lesão. E na lateral esquerda, se não joga o Carreiras, joga o Ferran Garcia. No meio de campo, Tchouaméni, vamos ver se o Camavinga repete. Jude Bellingham deve jogar. E o Rodrigo não conseguiu se recuperar dos seus pequenos problemas que tem afastado ele dos jogos nos últimos jogos. Tudo indica que é uma questão de dosagem de carga, tem um risco de lesão, então se está indo com muito cuidado com o Rodrigo. A gente viu ele treinando nos primeiros 15 minutos da prévia do jogo, mas o Rodrigo não vai para o jogo. Então pode ser que o Arda Güler, que entrou outro dia, mudou a partida para o Real Madrid, jogue ali aberto pela direita e na frente Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé, como eu dizia para vocês, artilheiro da Liga dos Campeões com 9 gols, e o Vinícius Júnior, o líder em assistências do Real Madrid nessa Champions. São 2 que a gente lembra daquele jogo lá no Cazaquistão, mas a UEFA conta mais uma assistência para o Vini de um jogo aqui no Bernabéu, então são 3 assistências do Vinícius Júnior, que ainda não conseguiu balancear as redes. O foco vai estar dentro de campo, mas o foco vai estar também nas arquibancadas para a gente ver como é que o torcedor do Real Madrid, depois de todos os pedidos de apoio por parte de jogadores, por parte do treinador, por parte do próprio clube nesse momento que o time precisa dar a volta na situação. O Arbeloa falou: a gente precisa do torcedor para estar na disputa dos 2 títulos que ainda restam para o Real Madrid na temporada, Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol, os 2 mais importantes. Vamos ver como é que o torcedor vai reagir. A gente sabe que Liga dos Campeões, o torcedor do Real Madrid, são partidas que gostam, são partidas que o torcedor vem e que costuma apoiar nos cenários mais complicados. Vamos ver se vai acontecer isso também nessa terça-feira aqui no Bernabéu contra o Mônaco.